não é clickbait. Aconteceu mesmo em horário nobre. Não acha que o país deve querer... Nós temos falta de médicos. Não acha que devemos promover a vinda de médicos, como esse imigrante médico que salvou André Ventura, que falava português, é altamente qualificado, vem da Alemanha... Mas ele não deve ser mais ou menos importante do que outro que não seja médico. Pedro, não, desculpa, eu acho que é mais... Não, eu discordo. Eu acho que é mais importante receber um imigrante médico do que receber um analfabeto da África. Peço desculpa, mas é mais importante para o país receber um médico do que um imigrante. É mais importante. É a minha opinião e é o bom senso nacional. Não é uma opinião, isso é xenófobo. Racista. Desculpe, é mais importante receber um imigrante. Absolutamente racista. Ao contrário, então, é mais importante receber um imigrante. Racista é a sua. E usa a mentira. É mentiroso. Calorosas saudações, e sabem que meter like neste vídeo combate a discriminação literária? Sabem porquê? Porque não é preciso saber ler para identificar o botão. Portanto, aproveitem e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 190 mil subscritores ou, quem sabe, aos 200 mil. Portanto, subscrevam, partilhem também nas vossas redes sociais e têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site da Prozis. Ora, o que é que se passou? Pedro Frazão ontem esteve na RTP em debate com Eurico Brilhante Dias, ex-líder do Partido Socialista, e também uma jornalista da RTP. Foi um momento mesmo de chavascal entre os três. Portanto, sem mais demoras, vamos ver todo o segmento que aconteceu dos momentos mais intensos. Pedro Frazão, começo por si. Ouvíamos há pouco Rangel a dizer o seguinte: não existe nenhum bloqueio à partida. Isto é um bom começo, falando das conversações, obviamente. Sim, eu penso que é um bom começo, é um reconhecimento dos resultados eleitorais históricos que tivemos no domingo, mas no domingo também tivemos aqui nesta casa, e a Carolina vai-me deixar por fazer esta nota de repúdio, tivemos aqui também nesta casa da RTP a advogada de Mariana Mortágua a defender que o Partido Chega fosse ilegalizado, acusando-nos de sermos fascistas e de sermos racistas. E, para espanto da nação, o seu colega jornalista que estava nesse debate, em vez de questionar esse... Pedro, como deve imaginar, entendo que queira fazer... Deixe-me só dizer o seguinte. Eu entendo que queira fazer esse reparo. Como é que isso podia fazer? Entendo que queira fazer esse reparo. Como é que 1.300.000 votos podiam ser ilegalizados? Poderia ter feito esse reparo na altura. Eu permito que faça... Eu tinha estado em estúdio antes. Mas faz esse reparo agora, mas agradeço que fique por aí e que não... E queria também agradecer já agora de estarmos num painel onde estão presentes exatamente as três forças políticas, e eu espero que na RTP nunca mais exista uma voz da extrema-esquerda sem ter um contraponto do Chega, porque é para isso que isto é um canal público. É nós RTP, Pedro, nós RTP tentamos sempre, e sempre que é possível, muitas vezes o Pedro sabe, muitas vezes os nossos convites não são aceitos e, portanto, nem sempre é possível ter essa diversidade. Estamos a perder... Estamos a perder tempo. O comentário político, infelizmente, nesta casa é muito mais à esquerda do que à direita. Eu acho que isso tem que ser corrigido. O Pedro está aqui, Eu estou aqui porque o povo me deu essa força e o povo exige que o Chega esteja aqui. E também está cá porque fizemos esse convite, Pedro. Caso contrário, não estaria. Mas também está cá porque fizemos esse convite, por favor. Eu espero que a partir de agora, nesta casa, que é um canal público, a extrema-esquerda nunca mais deixe de ter um contraponto do Partido Chega. Vamos. Este segmento inicial, para começar... Eu não quero dizer que há uma questão ideológica e estar a ser injusto para com o jornalista, mas eu recordo-me também de uma entrevista há uns tempos que ela fez ao André Ventura e interrompeu bastante. Eu percebo que os tempos tenham que ser cumpridos, porque eu também já moderei debates e entrevistas e afins, mas a questão é que é feita uma pergunta ao Pedro Frazão, o Pedro Frazão começa a responder e 20 segundos depois tem logo uma interrupção a partir do momento em que o próprio Pedro Frazão critica o que aconteceu entre o Carlos Daniel e Carmo Afonso há 2 ou 3 dias, quando a Carmo Afonso disse que o Chega deveria ser ilegalizado. Isso é o primeiro aspecto. Segundo, relativamente ao que a Carmo Afonso menciona de ilegalizar o Chega, acho que toda a gente já viu o vídeo porque foi amplamente circulado, eu até fiz um vídeo sobre isso no Instagram para quem me quiser seguir e no TikTok também. Eu não sei se a esquerda, o centro, enfim, o centro não tanto, mas a esquerda mais progressista já percebeu isso ou não, eu creio que não, mas enquanto continuarem com a questão do fascista, do racista e não sei o que mais, o Chega vai continuar a ganhar votos com isto. Vai continuar a ganhar votos. E isto só vai acabar com o André Ventura a ser o político mais votado em Portugal. Vai acontecer exatamente... Para quem quiser perceber o que é que vai acontecer em Portugal, olhem para a França e vejam o que é que aconteceu. Em França demorou mais tempo, mas aconteceu isto com o Mitterrand. O Mitterrand era o líder do centro-esquerda francês, do Partido Socialista francês, e amplificou, na altura
a Frente Nacional, que seria a direita radical, extrema-direita, ou quiserem chamar, na década de 70 e 80 em França, para dividir os votos da direita entre o PSD francês e o ERCT francês. Eu considero o Frente Nacional mais radical do que o Chega, pronto, só para terem noção. E isso fez com que o Partido Socialista conseguisse dividir a direita. Foi um bocado o que aconteceu aqui em Portugal, o António Costa a tentar dividir a direita, só que agora saiu o tiro pela culatra. Agora, o que é que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa que aconteceu em França, em que neste momento nas sondagens Marine Le Pen, o Rassemblement National, o Jordan Bardella são os mais votados nas sondagens e os favoritos às presidenciais e os mais votados também nas legislativas. E é o mesmo que vai acontecer com André Ventura em Portugal. A história não se repete, mas rima. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas seguindo os exemplos e até seguindo alguma teoria política em si, mesmo do ponto de vista académico, o mais provável, seguindo a lógica, até porque há muitas similitudes do ponto de vista de sistema político em Portugal com França, nós retiramos até muitos exemplos daí, eu não digo mais provável, mas torna-se cada vez mais provável o Ventura ser Primeiro-Ministro. Não sei de quanto tempo é que vai demorar, mas torna-se cada vez mais provável. E a continuarem assim, vai ser mais cedo do que tarde. O controle na imigração já não está a ser operacionalizado? Como é que está a ser operacional, Carolina Freitas, quando os acordos continuam em vigor? O Luís Montenegro fez anunciar que ia notificar cerca de 4.000 e poucos imigrantes, que são só 0,3% dos imigrantes em Portugal, e depois veio dizer que nem sequer sabia onde é que eles estavam, e a AIMA continua a ter milhares de processos por tramitar, continua sem... E não há setores da economia, Pedro, que podem sofrer muito com esse abandono da imigração? Como é que pode dizer isso se soubemos há pouco tempo que dos 1.600.000 imigrantes que temos legais em Portugal, afinal só 400.000 é que trabalham? Mas o Pedro Frazão reconhece que a agricultura, a restauração é um setor que contribui muito para a economia do país. O que eu reconheço, eu sou coordenador da agricultura, é que hoje existe uma neoescravatura que está a ser mantida com base na entrada de imigrantes que vêm trabalhar para cá com salários absolutamente irreais e não dão trabalho aos portugueses. Porque sabia que há portugueses... Para ir na restauração é a mesma coisa. A Carolina sabia que há portugueses a irem trabalhar para fora, para a agricultura e para a restauração. Se em Portugal existissem salários no mesmo nível, eles ficavam cá, não iam embora. Portanto, não me venham com essa conversa de trazer imigrantes para trabalhar. Chega a resolver o problema aumentando os salários. O que é necessário é criar em Portugal tabelas salariais e níveis salariais que permitam que os portugueses fiquem cá a trabalhar e que não tenham de ir para outros países. E atenção, reparem, o problema da imigração, eu concordo na íntegra com o que é dito aqui. Os portugueses não imigram porque não querem fazer os trabalhos que os imigrantes vêm para aqui fazer. Os portugueses imigram porque não querem receber os salários que os imigrantes, muitas das vezes explorados, às vezes por máfias, estão a receber, que é uma coisa completamente diferente. E certamente este vídeo vai ser visto por milhares de pessoas e muitos de vocês têm amigos, familiares, principalmente até mais velhos, que no passado imigraram, principalmente na década de 70, 80, 90, nos anos 2000, em 2010, para o estrangeiro, para trabalhar em muitos destes ramos, na agricultura, principalmente na indústria. Eu dava agora um exemplo de questão de teoria e sistema político francês. Em França, há N piadas, porque os portugueses imigraram para a França para trabalhar em vários ramos, nomeadamente nas obras. Há várias piadas com isso. E, portanto, tornou-se até uma questão cultural, ou seja, os portugueses não fogem do tipo de trabalho, os portugueses não são preguiçosos, os portugueses querem um melhor salário que não existe aqui em Portugal, porque não há atratividade fiscal, não há atratividade empresarial para captar investimento direto estrangeiro e aumentar o nível salarial que aqui deveria existir em Portugal. E o mercado europeu tem a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, e é normal que o capital humano mais qualificado fuja. E em Portugal está a acontecer uma coisa muito má, que é uma espécie, não querendo futebolizar a coisa, mas é o que acontece um bocado com os clubes de futebol em Portugal. Produzem grandes estrelas, mas não as conseguem manter. São todos vendidos para o estrangeiro, que é o que acontece com os jovens portugueses. O João Félix desta vida, os Nuno Mendes, não é? Possivelmente o Diogo Costa, estou a tentar ser plural, que é para não começar nos comentários, mas cada um dos três grandes, não é? Está sempre a exportar. E a mesma coisa acontece na economia portuguesa. Os jovens mais qualificados não ficam aqui porque não se paga bem. A realidade é essa. Tão simples quanto isso.
Além portugueses e os imigrantes, além disso, existe, claro que podem, desde que fiquem a trabalhar e não sejam subsídio-dependentes, porque uma das coisas que nós também exigimos é que um imigrante... Que têm subsídios, Pedro. Mas como é que pode aceitar que um imigrante chegue a Portugal e imediatamente receba um subsídio sem nenhuma carreira contributiva? Nós exigimos que exista, aliás está na lei de bases que o Partido Socialista aprovou, está na lei de bases uma linha que diz que é possível que a Segurança Social indique um prazo mínimo de carreira contributiva para que alguém possa ter acesso a subsídios. O que nós defendemos é que um imigrante não possa ter acesso a subsídios sem ter pelo menos 5 anos de carreira contributiva. Carolina, qualquer país civilizado do mundo não dá subsídios a imigrantes que acabam de chegar e simplesmente não querem trabalhar. Isto é inadmissível. Mas um país civilizado deve também acolher essas pessoas. Desculpem só interromper, porque eu ouvi o Eurico Brilhante Dias dizer isto, porque o Eurico Brilhante Dias foi líder parlamentar do PS quando António Costa era líder do PS. E há aqui um pormenor muito importante que é, eu sei que todos nós, acredito que a maior parte das pessoas, eu inclusive, eu gostava de viver num país super rico, em que eu pudesse efetivamente oferecer subsídios a toda a gente e vivíamos todos muito bem. Mas esse mundo não existe. Nem no mundo dos unicórnios. Isso existe. Esse mundo não é real, muito menos em Portugal. E a questão que tem que ser colocada ao Eurico Brilhante Dias, quando vem aqui dizer estas coisas e não sei o que mais, o Pedro Frazão foca-se numa questão importante, que é a questão da alocação de recursos. Necessidades ilimitadas do ponto de vista humano, imigrantes ou não, são ilimitadas até ao fim das nossas vidas. Os recursos são escassos. E não me venham dizer que não são, porque Portugal vive numa realidade onde 4 milhões de pessoas, sem os subsídios do Estado, vivem abaixo do limiar da pobreza. A maior parte delas, nacionais, portugueses. Como é que, e atenção, mesmo depois dessa redistribuição, mesmo com os apoios sociais do Estado, 20% da população, ou seja, 2 milhões de pessoas, ainda vive abaixo do limiar da pobreza. O limiar da pobreza são para aí 600 e tal euros. Portanto, em Portugal, há 2 milhões de pessoas a viverem, já com apoios de subsídios, com menos de 600 euros por mês. Portanto, a minha pergunta para o Eurico Brilhante Dias e para todos aqueles que acham que não, vamos dar mais subsídios a imigrantes e etc, e a pessoas que vêm de fora, como é que acham que o Estado Social português tem sustentabilidade para fazer isso quando mais de 2 milhões de pessoas, já a receberem subsídios, ainda são pobres? Como é que querem fazer isso? Só se o Eurico Brilhante Dias e todos os deputados do PS quiserem dar parte do salário para oferecer aos subsídios dos imigrantes, só se quiserem fazer isso. E mesmo assim digo já que não chega. Porque não chega. Portanto, ou começam a olhar para as coisas de um ponto de vista realista e param com a questão do és racista por dizer isto. Não, é uma questão de sustentabilidade económica. Ou das duas uma. Ou querem fazer política baseada na mentira e da não realidade económica, da gestão dos recursos e do custo de oportunidade, ou então vamos ser sérios e colocar em cima da mesa que a sustentabilidade desse mesmo Estado Social, que vocês dizem tanto defender, só existe se formos seletivos, muito mais, aliás, na seleção desses mesmos subsídios que estão a ser atribuídos. E, primordialmente, a preocupação tem que ser com portugueses. Se pudermos ajudar imigrantes, porreiro. Mas se não der, a prioridade tem que ser sempre o cidadão nacional. Pessoas que querem trabalhar em Portugal. E é por isso que o Chega defende um sistema de cotas. É por isso que o Chega defende um sistema de cotas. Defende um sistema de cotas para que a Segurança Social e o Ministério do Trabalho identifique na agricultura, na restauração, na indústria, quantos imigrantes é que são necessários para a força laboral e emita esses vistos de trabalho e que as pessoas venham para Portugal, mas com um visto de trabalho, não é para virem para Portugal para se candidatarem automaticamente a um subsídio e fiquem em casa a usufruir do RSI. Portanto, isso é o que o Chega defende. E, obviamente, na corrupção, na imigração e na subsídio à dependência, podem contar com o Chega para fazer este país avançar e para tornar Portugal melhor para os portugueses originários, porque é para isso que os portugueses votam em nós. Mas é o que é que quer dizer com portugueses originários? É exatamente isso da palavra. A senhora jornalista não deve ter problemas de interpretação. Neste momento estou a ter um desses problemas. Gostava mesmo que concretizasse. Sim, está desculpada, mas acredito que na sua posição não deve ser muito difícil perceber o que é um português originário. É um cidadão português originário de Portugal. Não percebeu? Não, ou seja, tem de ser um português que nasce em Portugal. Se calhar tem que voltar às aulas da faculdade. Não, eu não me parece que isso se aprenda na faculdade. Obviamente que um português originário é um português de cidadania originária portuguesa, de cidadania de jus sanguíneo. Ora, muito bem. Fantástico. Eu não quero estar a ser injusto para com qualquer outro deputado da Assembleia da República, da esquerda à direita, embora este tópico da imigração seja claramente mais conotado aos partidos de direita, mas creio que é das primeiras vezes, não quero estar a ser injusto com outro deputado qualquer de outro partido qualquer, que eu vejo aqui a questão da nacionalidade ser abordada,
mais pela questão da conectividade sanguínea do que propriamente pela questão do território. E isso a Itália foi aplicado agora já pela Giorgia Meloni, e acho muito bem, porque a nossa conexão está inerentemente mais conectada até à questão de identidade nacional pelo laço familiar do que propriamente por uma questão de presença territorial. Eu vou-vos dar um exemplo. Se eu, Gonçalo Sousa, nascesse há 26 anos atrás, na Alemanha, na Turquia, na Rússia, filho de pai e mãe portugueses no caso, como sou, eu iria ser sempre português, independentemente de onde eu nascesse, porque essa era a minha conexão sanguínea e deveria valer muito mais do que propriamente a questão territorial. Lá por eu nascer em Berlim, eu não sou necessariamente alemão, porque o meu laço familiar prévio não era esse. Agora podem colocar-me a seguinte questão: poderias tornar-te alemão, efetivamente, ao longo do tempo, num processo de assimilação cultural, mas não era ao fim de 5 anos como acontece em Portugal. E, portanto, esta questão que o Pedro Frazão aqui coloca, que depois daria outro debate muito mais profundo, da questão da nacionalidade ser muito mais conectada pela questão do sangue e da família do que propriamente pela presença territorial, era muitíssimo importante em Portugal e resolvia logo um problema que nós estamos a ter em termos da exploração de cidadãs e cidadãos imigrantes que estão a utilizar o SNS apenas para darem à luz e usufruírem desses serviços públicos e depois vão-se embora, porque os filhos já têm a nacionalidade porque nascem aqui em Portugal. Com a lei a ser mudada para jus sanguinis, isso era alterado imediatamente. Portanto, era um problema que era facilmente resolvido. Obviamente que é preciso um debate mais aprofundado, porque eu também acredito que uma pessoa possa adquirir nacionalidade ao longo do tempo, mas não a 5 anos, não é? E até acho que poderia eventualmente existir outra coisa que acontece em alguns países da Europa. Eu não sei se é na Suíça ou no Liechtenstein, mas há votos da comunidade onde vocês estão inseridos, por exemplo, alguns municípios, câmaras municipais, juntas de freguesia, em que as pessoas dessas zonas até podem permitir que uma pessoa que esteja há menos tempo do que aquilo que é estipulado pela lei para garantir a nacionalidade, por boa assimilação, bom serviço à comunidade, até possa, em menos anos, receber a nacionalidade, por serviço à pátria, etc. Portanto, até era uma forma mais fácil e descentralizava-se o poder, até se aumentava ao nível democrático, maximizava-se. Portanto, essa é a única válida. Não foi isso que eu disse, não esteja a deturpar as minhas palavras. O que eu disse é que os portugueses os políticos portugueses têm primordialmente como sua missão tornar este país melhor para os portugueses originários e depois tratar dos outros de forma humanitária, obviamente. Nós também não somos contra a recepção de pessoas que peçam refúgio, asilo político ou asilo por alguma outra causa de perseguição noutro país, mas tem que ser asilos verdadeiros. Não é o que nós temos hoje em dia, que qualquer pessoa chega a Portugal, arvora-se o direito de pedir um asilo como refugiado e fica meses e meses, às vezes anos, sem ter que comprovar esse estatuto de refugiado. Portanto, nós temos que dar refúgio às pessoas que estão em fuga, como por exemplo foi o caso manifesto da Ucrânia, e o Chega foi o primeiro partido a concordar com a recepção de milhares de ucranianos que eram verdadeiros refugiados de guerra, mas nós sabemos que de África, por exemplo de Marrocos não está em guerra, nem tem perseguição política, porque é que nós recebemos refugiados de Marrocos? Pode-me explicar? Portanto, existem políticas humanitárias, mas elas têm que ser estabelecidas com rigor e de acordo com as nossas possibilidades. Portugal não é um país rico para receber este número com certeza. Só quero dar aqui só um pormenor. Acho que o Pedro Frazão, neste segmento, muito honestamente, este segmento aqui é talvez em termos de metodologia dos mais equilibrados a falar da questão da imigração, com conhecimento de causa. Explana bem a diferença entre um refugiado e um imigrante ou um migrante com características económicas, que em Portugal acontece muito, ou seja, é legítimo que uma pessoa queira entrar em Portugal à procura de uma vida melhor. Agora, o que eu não acho justo é que o faça por mecanismos ilegais, que acontece muitíssimo, como sabem, e o segundo fator ao qual eu não acho justo é que o faça no sentido de não ter uma vida melhor, mas ter uma vida mais fácil. Não propriamente em busca de trabalho, mas em busca do subsídio. E isso também se sabe que acontece. Portanto, negar isto é negar a realidade. E voltamos à mesma história que quando negamos esta realidade, que 90 e tal % das pessoas passa, convive ou entra em contacto com, são mais de 100 votos para o Chega.
E agora vamos entrar até na parte mais intensa da entrevista. 3.600 milhões de contribuições em 2024 para a Segurança Social. Não é um número relevante? E a Carolina sabe que desses 3.000... 12,4% do total das contribuições. Sim, e sabe mais que desses quase 2.000 milhões são de contribuições de imigrantes europeus e não são de contribuições... Mas estão todos lá. Estão todos lá, mas a grande fatia, mais de 60% das contribuições desse número que falou, quase cerca de 2.000 milhões, vem de imigrantes que vieram de países da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos. O resto, todos os imigrantes que são a grande massa de imigração que veio da África e da América do Sul, contribui muito pouco. Sabe mas agora já está a restringir. Estávamos a falar de nascidos em Portugal e agora o Pedro já está a restringir mais dentro do... Isto é outro assunto. O que eu quero dizer é que a grande massa de contribuição para a Segurança Social vem da imigração qualificada, que é exatamente aquele médico que salvou André Ventura na noite da semana passada, era um médico de imigração daquela que nós defendemos. Os governantes não devem olhar para os trabalhadores imigrantes, tenham qualificações superiores ou não, da mesma forma. Mas não acha que um país deve querer... Nós temos falta de médicos, não acha que devemos promover a vinda de médicos, como esse imigrante médico que salvou André Ventura, que falava português, é altamente qualificado, veio da Alemanha... ou menos importante do que outro que não seja médico. Pedro, desculpa, eu acho que é mais importante. Não, eu discordo, eu acho que é mais importante receber um imigrante médico do que receber um analfabeto da África. Peço desculpa, mas é mais importante para o país receber um médico do que um imigrante. É mais importante. É a minha opinião e é o bom senso. Não é uma opinião, isso é xenófobo e racista. Desculpe, é mais importante receber um imigrante. Absolutamente racista. Ao contrário, então, é mais importante receber é mais importante receber um imigrante. Racista é a sua. E usa a mentira. É mentiroso. Pedro, por favor. Está-me a ofender. Mas não. Antes disso está a emitir uma opinião. Acho que não há necessidade de entrarmos por isto. Vou só interromper aqui a peixarada, ela já volta, ok? Devo só dizer aqui uma coisa, que é, a jornalista coloca, já vamos ao Eurico Brilhante Dias e ao Pedro Frazão, mas mais uma vez, voltamos à questão do mundo dos unicórnios. A necessidade de um tipo de profissão, de um tipo de imigrante em termos laborais, será certamente mais valiosa consoante as necessidades do país. Vamos por partes. Portugal tem falta de médicos, mas Portugal, vamos imaginar, não tem falta de gestores. Portanto, claramente, de um ponto de vista da importância e da necessidade de suprimir necessidades individuais ou coletivas ou empresariais, é mais útil para Portugal receber médicos do que propriamente gestores. Obviamente que o Pedro Frazão faz aqui uma hipérbole com a questão do analfabetismo e depois o Eurico Brilhante Dias faz aqui a questão do racismo e não sei o que mais. A questão é que o Eurico Brilhante Dias, ao fazer isto, muito honestamente, o que está a fazer, e eu já disse várias vezes, é a dar 100 votos ao Chega. Por cada racista, por cada xenófobo, por cada não sei o que mais, são 100 votos ao Chega. E eu não percebo, honestamente, eu não percebo se a esquerda, se o PSD já não o faz tanto, acho que também já perceberam isso, mas eu não percebo se a esquerda, se o PS faz isso porque não conseguem conter a discórdia ou lidam mal com a discórdia de opinião. Não sei se acham que isso ainda capitaliza votos. Se acharem que é isso, muito honestamente, estão completamente enganados. E reparem, vamos colocar isto, obviamente que o Pedro Frazão está a colocar uma hipérbole e a colocar aqui claramente um exagero na sua forma de expressar, mas colocando isto de um ponto de vista lato, independentemente de onde venha, seja europeu, seja africano, americano, seja de onde for, não é? Um médico faz sempre mais falta a uma economia do que propriamente alguém que é analfabeto. A realidade é essa, independentemente da sua origem. Portanto, aqui falamos da questão da necessidade económica do país. Portanto, o que importa neste momento, Portugal tem falta de riqueza, não é? Precisamos de criar mais riqueza. E a riqueza é o quê? Em termos de, o que é o rendimento? O rendimento é valor acrescentado. Ora, o que é que vocês acham que, por tendência, obviamente que há exceções, mas na generalidade, o que é que vai criar mais valor acrescentado à sociedade de um ponto de vista social e económico? Alguém que é analfabeto ou alguém que é um médico? Reparem, nós não podemos pôr as coisas, nós não podemos tratar por igual, nomeadamente em termos de competências laborais e meritocráticas, aquilo que é diferente. Enfim,
voltamos à mesma questão do mundo perfeito e dos unicórnios. Eu adorava viver num mundo onde se pudesse dar tudo a todos, mas esse não é o mundo real. Pode ser o mundo da cabeça de algumas pessoas, mas o mundo da cabeça de algumas pessoas não é o mundo na prática onde toda a gente vive. Por preferir uma opinião racista e xenófoba e está a dar crédito ao PS, porque é que não votem em senhores como... O crédito do PS é zero. É mais importante receber um imigrante da África que seja médico, engenheiro ou arquiteto do que receber um imigrante da Alemanha que seja analfabeto. Nós temos que destrinçar o tipo de imigração que queremos. Um país não pode receber tudo e todos. E obviamente que um país, para um país... Desculpe, eu já fui imigrante. Duarte tem mesmo de eu já fui imigrante. Eu sou educado. Portanto, é mais importante receber pessoas qualificadas e desculpem lá, mas isto é absolutamente... Deixa ouvir o Duarte Pacheco. Por favor, deixa ouvir o Duarte Pacheco. Eu, por princípio de educação, tento respeitar... Já ninguém acredita nisso, está a ver. E não estar a interromper. Mas o Pedro Frazão depois resguarda-se e dá o exemplo da questão da... Ou seja, troca o argumento, não é? Diz, ele depois, ou seja, ele começa por dizer, só para eu não me trocar, ele começa por dizer mais vale um médico do que um analfabeto que vem da África e depois, não é corrige, mas dá o exemplo oposto, a dizer que a origem não tem importância, no sentido em que é mais valioso o médico que vem da África do que propriamente um analfabeto alemão, a colocar aqui o foco na questão meritocrática e não propriamente na questão da origem, para combater aqui o argumento do Eurico Brilhante Dias. Voltamos à questão. O PS e a esquerda pode continuar com as acusações de racismo e não sei o que mais, mas, enfim, eu acho que o discurso está desgastado. Não sei honestamente se o Eurico Brilhante Dias acredita no que diz. Não sei se os jornalistas ou os comentadores vão continuar a ter um tratamento diferencial para com as pessoas do Chega que vão à televisão, porque reparem, gostando ou não do Chega, não é? Isso é visível. Essa diferença de tratamento muitas das vezes acontece, não é sempre, e claramente há exceções, mas isso é visível. E o ostracizar do Chega, eu genuinamente começo a achar que a comunicação social secretamente é do Chega, porque são talvez os grandes responsáveis pelo crescimento do Chega. Todo este ostracizar, o querer ilegalizar, fascista para ali, racista para acolá, já cansa. Querem a minha opinião sincera? Eu já disse, tenho dito isto na última semana e vou continuar a dizer, a melhor forma de combater o Chega, a única pessoa que eu ouvi dizer isto, e justiça lhe seja feita, foi o Ricardo Costa, na SIC Notícias, que disse é ótimo para o país que o Chega tenha autarquias e que tenha responsabilidade governamental. Porque aí, se calhar, pode não cometer tanto excesso, ou tem mais responsabilidade, enfim, ou é testado à prova, e se as coisas correm mal, as pessoas retiram o Chega do poder. Só se vai combater o Chega. Para quem quer combater o Chega, e há quem apoie legitimamente, e há quem queira combater legitimamente também. A parte porreira da democracia é essa. Agora, eu vejo uma parte do país que não está a saber lidar com a mudança. Porque a parte porreira da democracia é eu poder mudar de um partido para o outro, caso não esteja satisfeito com ele. Que é isso que está a acontecer. O PS tinha 120 deputados há um ano e tal, agora tem 58. As pessoas mudaram. E os ciclos políticos são assim. O mundo vira à direita, o mundo vira à esquerda, o mundo vira ao centro. As coisas mudam. E, portanto, quando as coisas mudam é preciso aceitar isso. E eu vejo muita gente que não está a aceitar. E também vos digo, para descansar um bocado o pessoal de esquerda, o mundo agora está a virar muito à direita, mas daqui a 15 anos o mundo vai virar à esquerda. Os ciclos políticos são assim. É uma questão de tempo. Portanto, isto não dura para sempre. Há 15 anos a esquerda estava hegemónica, praticamente, na Europa, com um ciclo muito... com a eleição do Obama, em 2008, o centro-esquerda progressista tinha ganho muita pujança também a nível europeu. Portanto, a esquerda ganhava, o centro-esquerda ganhava hegemonicamente. E, enfim, isto são ciclos. Portanto, não é o fim do mundo. Deixem de dramatizar, deixem de chamar fascista ou racista a tudo o que vos aparece à frente, ou que há um pequeno discórdia, ou porque há um comentário um bocadinho mais fogoso para gerar mais mediatismo. Saibam viver. E conviver também. E obviamente que não é toda a esquerda, nem todas as pessoas de esquerda, eu acho que é mesmo só uma vertente mais radical, mas que tem muito barulho do ponto de vista da comunicação social. Mas enfim, digam-me a vossa opinião, o que é que acham sobre isto nos comentários, sobretudo, e metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e quando fizerem compras no site da Prozis. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.